Shalom, shalom, Deus abençoe, graça e paz, queridos. Que bom estarmos aqui juntos nessa leitura. Estamos no dia 124. Hoje iremos ler 2 Samuel de 7 a 9, João 16 e os versos 40 a 52 do Salmo 89. Oremos ao Senhor. Pai, colocamos diante de Ti essa leitura bíblica. Te pedimos, Espírito Santo, que o Senhor conduza essa leitura, trazendo graça, trazendo entendimento, que a nossa mente e coração possam estar alinhados à Tua vontade, ao Teu querer, aquilo que o Teu Espírito Santo quer falar conosco. Nós oramos e Te louvamos no nome poderoso do Senhor Jesus. Amém. Queridos, 2 Samuel 7, nós vamos ver que Davi, estabelecido em seu palácio, em paz com seus inimigos, ele expressa a Natã, o profeta, a sua intenção de construir um templo, uma casa para o Senhor. Natã inicialmente aprova essa ideia, porém Deus fala com Natã, e Natã volta a Davi e fala que ele não seria o responsável, mas que o seu descendente seria responsável pela construção desse templo, Deus vai falar a Davi sobre a sua trajetória, desde o seu pastoreio até a realeza, e promete estabelecer o nome de Davi, dar descanso a Israel e levantar um descendente que edificará o templo. E Davi, obviamente, responde com humildade, e adoração. Vamos lá, então. O verso 8 diz assim: Agora, pois, diga meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos, eu o tirei das pastagens, onde cuidava dos rebanhos, para ser o soberano do meu povo Israel. Sempre estive com você por onde você andou, e eliminei todos os seus inimigos. Agora eu o farei tão famoso quanto os homens mais importantes da terra. Então, o Senhor trazendo, esta resposta. E no 12 ele diz: quando a sua vida chegar ao fim e você descansar com seus antepassados, escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo, um fruto do seu próprio corpo, e eu estabelecerei o reino dele. Será ele quem construirá um templo em honra do meu nome, e eu firmarei o trono dele para sempre. E no verso 16, quanto a você, sua dinastia e seu reino permanecerão para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre. E logo após isso, Davi, ele entra ali no templo, ele adora ao Senhor, e ele chega a dizer: quem sou eu, ó soberano Senhor? E o que é a minha família, para que me trouxestes a esse ponto? E como se isso não bastaste para ti, ó soberano Senhor, também falaste sobre o futuro da família deste teu servo. É assim que procedes com os homens, ó soberano Senhor. Então Davi tinha esse coração, ele reconhecia que tudo que ele tinha, todo sucesso, toda honra, toda conquista, era por causa do Senhor, Então ele tinha esse coração de servo, ele era uma pessoa grata, agradecida. Uma lição importante que a gente aprende nesses textos, que os planos de Deus superam os nossos, Davi, ele tinha um bom plano, um plano piedoso, um plano correto, mas o plano de Deus era infinitamente melhor. Então, queridos, que a nossa oração, que nós venhamos fazer planos, mas que a nossa oração seja: Senhor, alinhe-se a sua vontade à minha, os seus planos são melhores do que os meus. E isso é uma verdade. Que nós sejamos sinceros, diante de Deus, para apresentar os nossos planos a Ele. E nós vemos aqui também a aliança davídica, Deus firmando uma aliança com Davi,
de que o seu reino, de que o seu trono seria estabelecido para sempre. Talvez você me pergunte, mas como? Como que Davi, o trono de Davi seria estabelecido para sempre se Davi não era eterno? Mas é através da descendência de Davi. Deus já estava falando de Jesus, porque Jesus viria da descendência de Davi. E através de Jesus, o reinado de Davi permanece eterno. Ali já estava falando da graça, né, do plano de salvação do nosso Deus. Então, por isso que ele estabelece essa aliança com Davi, né? Faz essa aliança davídica, né? Aonde Davi quis construir uma casa, né, de pedras para Deus, um templo feito por mãos humanas. Cristo é a verdadeira morada do Pai entre nós. E a sua ressurreição tornou Jesus o templo definitivo. Então, em Jesus, né, essa aliança se cumpre. Segundo Samuel, capítulo 8, nós vamos verificar uma série de vitórias militares de Davi sobre as nações vizinhas, né? Os inimigos corriqueiros, né? Filisteus, moabitas, os sírios, né, de Zobar e Damasco, os edomitas, amalequitas. E em cada campanha o Senhor dava vitória a Davi aonde quer que ele fosse. Então, em meio a essas vitórias, Davi ele estabelece o seu reino, ele monta guarnições militares, ele organiza, né, o reino, ele impõe tributos, ele organiza a administração como um todo, né? Joabe ele colocou como comandante do exército, Josafá era o cronista, Seraías, o secretário, Benaía liderava a guarda, né? E os filhos de Davi exerciam funções sacerdotais. E o texto vai dizer no verso 15 que Davi, ele administrava o direito e a justiça a todo o seu povo. Então Davi, ele torna esse rei de excelência, né? Esse rei que não era apenas um exímio militar, né? Um exímio comandante, mas ele organiza o reino, né? Ele coloca as pessoas certas para exercerem funções específicas e as funções mais importantes do reino, né? E o que nós vemos aqui, né, é a fidelidade de Deus em cumprir cada uma das suas promessas. Deus havia prometido a Davi que ele descansaria, né, que teria um reino seguro e ele teria, né, descanso dos seus inimigos. Então ele venceu, né? Ele venceu os seus inimigos e por isso ele estava agora naquela fase de descanso, né? Mas a força de Davi, a vitória de Davi, o êxito de Davi, o sucesso de Davi, não via apenas da sua força do braço, mas vinha do Senhor, né? O sucesso vinha do Senhor. E é isso que nós temos que entender. Há uma tentação muito grande em nós dependermos da força do nosso braço, né? De querermos fazermos do nosso jeito. Mas quando nós colocamos o controle, a direção dos nossos projetos, a direção de nossas vidas nas mãos do Senhor, tudo vai bem, tudo vai ser organizado, tudo vai funcionar da melhor forma, né? Então que nós possamos seguir esse exemplo de Davi, pedir a Deus sabedoria para que venhamos a administrar os recursos, aquilo que Deus tem nos colocado com graça, né? De acordo com o seu querer e a sua graça. Amém? Segundo Samuel 9. Segundo Samuel 9 vai contar a história de
Mefibosete, né? Mefibosete era filho de Jonatas e neto de Saul. Nós lemos algum tempo atrás, quando Davi ele fez uma aliança com Jonatas, e nessa aliança ele prometeu que se ele fosse rei de Israel, que nenhum descendente de Jonatas ficaria desamparado. E então, Davi estava lá no seu trono, vitorioso, né, sossegado, e ele então lembra, né, da aliança que ele fez com Jonatas. Ele chama então os seus auxiliares, né, e ele pergunta: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade por causa de minha amizade com Jonatas? E aí chamaram Ziba, né, que era um dos servos de Saul, e Ziba falou que sim, né, existia um filho de Jonatas, aleijado dos pés. E Davi perguntou onde ele estava, e ele falou: olha, está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. E então o rei mandou que os seus auxiliares fossem até aquela cidade, aquela localidade, aquele lugar chamado Lodebar, e buscasse Mefibosete. E aí o que eu fico imaginando, né? Eu tenho a mente um pouco assim, eu viajo muito nessas histórias, né? Desde criança, quando eu lia a Bíblia, essas histórias me encantavam, né? E até abrindo um parênteses, foi a partir daí que me surgiu o interesse e até mesmo a curiosidade, né? Eu viajava nessas histórias. E eu fico imaginando aquele homem, né, Mefibosete, aleijado, descendente de uma família real que foi derrotada, e aquela família real se tornou inimiga de Davi porque o seu avô Saul, né, perseguiu Davi. Mefibosete era aleijado, né, porque durante uma das batalhas a sua babá, né, a sua ama, estava carregando ele no colo e fugindo ali dos soldados, deixou que ele caísse, ele caiu e ele ficou aleijado. Então, além de ele estar numa situação muito deplorável, ele tinha esse peso de ser descendente de Saul. E de repente chega ali na casa de Maquir, né, que era a pessoa que estava cuidando dele, onde ele morava. Chega ali uma representação, uma comitiva real procurando por ele. O primeiro pensamento que vem à cabeça dele agora é: vão me matar, vão me prender. E a resposta daqueles representantes de Davi falou assim: o rei Davi quer falar contigo, vamos te levar. Não falou do que se tratava. E quando ele se apresenta, né, diante de Davi, Davi fala para ele: não tenha medo, pois é certo que eu o tratarei com bondade por causa de minha amizade com Jonatas, seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam a seu avô Saul, e você comerá sempre a minha mesa. E aí no versículo 8 ele responde, ele se prostra e disse: quem é o teu servo para que te preocupes com um morto como eu? Então o rei convocou Ziba e disse: devolvi ao neto de Saul, seu senhor, tudo o que pertencia a ele e à família dele. Você, seus filhos e seus servos cultivarão a terra para ele. Você trará colheita para que haja provisões na casa do neto de seu senhor. Mas Mefibosete comerá sempre a minha mesa. Deus restaurando então aqui a sorte de Mefibosete. Deus restaurando, né, a vida dele. Mefibosete, ele simboliza, né, ele representa Cristo. Né? Ele representa, melhor dizendo, nos representa.
porque nós estávamos aleijados, nós estávamos destituídos por causa do pecado, nós estávamos afastados de Deus, mas através de Jesus, Jesus vem e nos restaura a nossa aliança com Deus. Jesus veio para que o homem tivesse a sua aliança com Deus restaurada. E é isso que ele fez conosco. Então, nós fomos adotados, né? Nós fomos alimentados pela graça de Deus. E hoje nós podemos ceiar na presença de Deus. Nós podemos ceiar à mesa do Pai, porque o Senhor restabeleceu a nossa aliança com Deus. Então, Mefibosete, ele experimentou dessa bondade de Davi, assim como eu e você experimentamos da bondade de Deus sobre as nossas vidas. Nós não merecíamos, mas Ele nos amou primeiro. Nós estávamos afastados através dos nossos delitos, dos nossos pecados, mas o Senhor restaurou a nossa sorte. Amém? Nós fomos redimidos, nós fomos transformados, e de estranhos, de pecadores, nós nos tornamos filhos e herdeiros, co-herdeiros com Cristo. Amém? Aleluias. João capítulo 16, Evangelho de João capítulo 16. Nesse evangelho, Jesus ele faz um discurso de despedida, preparando os discípulos para a sua partida, né? Ele explica que a sua ausência era necessária, era para cumprir um plano maior, um propósito maior, mas que eles não ficariam órfãos, porque seria enviado o Espírito Santo, né? o conselheiro que estaria com eles todos os dias e que os convenceria em relação ao mundo, ao pecado, à justiça e ao juízo, e os guiaria a toda a verdade, né? Vamos aqui então, versículo 5 fala assim: agora que vou para aquele que me enviou, nenhum de vocês me pergunta: para onde vais? Por que falei estas coisas? O coração de vocês encheu-se de tristeza. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. O verso 13: mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Então Jesus ele relata que os discípulos seriam perseguidos, né? Fala aqui das perseguições, fala da sua morte, da sua partida, mas fala para eles não chorarem, mas pelo contrário, se alegrarem, né? Que essa tristeza que eles estavam sentindo, que era para se transformar em alegria permanente, porque o Espírito Santo estaria com eles, né? O Consolador, ou o Espírito da verdade, né? Estaria com eles, dando-lhes direção, né? Guiando eles a toda verdade. O conselheiro, né? Ele fala usando essa expressão, conselheiro. E é isso que o Espírito Santo é em nossas vidas. Ele é aquele que nos consola, ele é aquele que nos aconselha, ele nos dá direção,
Ele está conosco todos os dias. Que você tenha a liberdade de olhar para o Espírito Santo e falar: bom dia, Espírito Santo. Espírito Santo, me guie a toda a verdade nesse dia. Você que está hoje aí, sexta-feira, no meio desse feriado, né, que você possa experimentar, ter esse diálogo com o Espírito Santo. O Espírito Santo está com você agora. Você que está aí assistindo esse vídeo, você que está aí mergulhando nas páginas dessa Bíblia, o Espírito Santo que nos guia a toda a verdade, ele é aquele que nos revela os tesouros insondáveis, os tesouros mais preciosos de Deus. Amém? Finalizando, vamos para o Salmo 89. O salmista, possivelmente aqui é o Etan, né, que é um israelita, ele lamenta a aparente ruptura da aliança davídica, né? Ele descreve a derrota militar do rei, a destruição de suas fortalezas, o saque por transeúntes e a humilhação perante inimigos. Mas Deus que prometera estabelecer o trono de Davi para sempre, parece ter rejeitado e abandonado seu ungido. E o salmista, ele vai dizer aqui no verso 46, assim: até quando, Senhor? Para sempre te esconderás? Até quando a tua ira queimará como fogo? Ele vai aqui recordar, né, a brevidade da vida humana. Ele vai clamar pela lembrança do amor e da fidelidade jurados a Davi. Que interessante, né? Nós lemos aqui no início da leitura da aliança que Deus estabeleceu com Davi. Ele usou o profeta Natan para falar com Davi. E nós vemos agora, em dado momento de luta, em dado momento de angústia, o salmista, ele relembrando isso, e essa pergunta, né? Até quando, Senhor? Será que você tem feito essa pergunta para Deus? Até quando eu vou suportar essa provação? Até quando eu vou suportar essa luta, essa enfermidade, essa situação na minha casa, no meu lar? São perguntas que muitas vezes nós fazemos para Deus. E nós temos que fazer sim. A nossa oração não é só aquela oração bonita, aquela oração de reverência, usar uma liturgia religiosa, mas a oração é nós rasgarmos o nosso coração e falarmos para o nosso Deus o que estamos sentindo. Que você seja sincero diante de Deus. Há momentos que nós vamos chorar, que nós vamos nos lançar aos pés do Senhor, assim como esse salmista fez aqui. E ele faz esses questionamentos e ele vai respondendo, né? Aqui no verso 50 ele fala: lembra-te, Senhor, das afrontas que o teu servo tem sofrido, das zombarias que no íntimo tenho que suportar todos os povos. E no verso 52 ele diz: bendito seja o Senhor para sempre. Amém e amém. Então, ele clama por misericórdia, ele busca pelo Senhor, ele clama pela presença de Deus, mas ele não amaldiçoa Deus, ele não murmura contra Deus, mas ele declara que Deus é bendito. E quando ele fala amém, amém, ele está dizendo que assim seja, que assim seja. Que o meu coração, que o seu coração possa entender que Cristo sempre será a resposta a todas as nossas angústias, a todos os nossos questionamentos. Nós temos que entender que Ele é o descendente do eterno de Davi, Ele é o vencedor do mundo,
Ele é a bondade de Deus encarnada, Ele é a alegria que nasce da cruz, Ele é a fidelidade que nunca falha. Confie no Senhor, descanse nele. Eu não sei até quando, mas eu sei que o Senhor, Ele não está longe. Ele deixou o Espírito Santo, aquele que vai te guiar a toda a verdade, e é aquele que vai te consolar nos momentos de adversidade, de dor, de luta, de choro, de pranto. Ele é conosco. Que você medite nessa palavra nesse dia, aproveite para mergulhar com mais profundidade nesses capítulos que nós demos uma pincelada aqui agora, mas não desista. Os planos de Deus são maiores do que os nossos. Amém? Que Deus te abençoe. Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Um forte abraço.